Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará o perdão. Essas são as palavras de Jesus nos advertindo nesse dia de hoje, né? Sobre o pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado nem nessa vida e nem na outra vida. É lógico, se não houver arrependimento. Só Deus Pai pode perdoar esse pecado. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? E eu peço a permissão agora aos que não são católicos, que estão assistindo esse vídeo, para poder falar um pouquinho da doutrina da Igreja Católica sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Existem 6 pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, o desespero da salvação. A pessoa acha que não adianta mais nada, porque já está condenado, que o pecado que ela cometeu já está condenado, se fecha para a salvação e por isso não confessa, porque acredita que a confissão, né, não vai apagar as suas culpas, né? Segundo, a salvação presumida é aquela pessoa orgulhosa que acha que já está salva, portanto não precisa mudar de vida, não precisa confessar, não precisa nada, né? Já está já está salvo. Terceiro, a pessoa que nega uma verdade conhecida como tal. Quantas verdades a Bíblia, por exemplo, nos revela? Mas eu sou o cara, eu acho que essa é a minha versão, então para mim é isso que eu penso e pronto, e acabou. A pessoa não se confessa porque acha que não precisa, pô. Na minha concepção, isso não tem necessidade, então pronto, eu sou o meu próprio Deus, entende? Quarto, a inveja da graça fraterna, outro pecado grave contra o Espírito Santo, a inveja da graça fraterna. Tem um caso muito conhecido por todos nós na Bíblia, que é a revolta de Caim contra Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque ele o fez, né, com o coração aberto, e Caim não, né? Caim estava dando os restos, né, e aquele coração duro. Então, porque Deus aceitou, né, o sacrifício de Abel e não o de Caim, a inveja de Caim foi tal que matou Abel. Quinto, a obstinação do pecado. A pessoa, ela sabe que é pecado, mas ela quer continuar pecando a vida inteira. E, por último, sexto, a impenitência final. A pessoa que já vem pecando a vida inteira, não quer mudança, na hora da morte, mesmo nos últimos segundos ali, Deus vai oferecer a ele uma oportunidade, né, de misericórdia, creio eu. Mesmo assim ele não vai conseguir, porque já está tão acostumado com o pecado, já está tão acostumado com a vida que ele levou, que não vai conseguir aceitar o perdão de Deus. Eu peço a Deus que nos dê a graça nesse dia de hoje, né, de zelarmos sobre o nosso coração para não pecarmos contra o Espírito Santo e chegarmos ao céu.